as considerações iniciais, o padre Dionê Quintal. Terna a todos que nos acompanham através da Rede Vida. É uma alegria enorme estar aqui para abordar este tema, a Eucaristia, a força da Eucaristia, um tema do interesse de todos nós. Certamente poderemos refletir bastante durante esse período que aqui estaremos e ainda sobre o exemplo da Lola. Pude conviver com ela durante 13 anos e tenho assim muitas experiências bonitas para compartilhar com todos. A primeira pergunta é do Padre Marcelo. Padre Paulo, nós estamos falando sobre a força da Eucaristia e o exemplo da Lola. Sabemos que a Eucaristia era uma força em sua vida. Mas quem era Lola? Gostaríamos de ter assim, um perfil da sua pessoa, onde e quando ela nasceu, o contexto da sua infância e juventude. Que bom a gente poder descobrir um pouco sobre essa figura ímpar, a Lola, que marca a nossa história. Ela nasceu no começo desse século, 1913, na pequena cidade do interior de Minas Gerais, Mercês, e depois a sua família transferiu-se para a cidade de Rio Pomba. Em Rio Pomba, ali, a partir dos 3 anos de idade, a Lola desenvolveu as atividades de uma criança, de um adolescente, de uma jovem, como todas as outras, na fazenda, ali participando também da vida da comunidade. A sua vida foi como a das pessoas da sua época, com a participação muito bonita na vida da comunidade religiosa. Depois, ali por volta dos 23 anos aproximadamente, ela sofreu um acidente, uma queda de uma jabuticabeira, e aí houve uma alteração enorme na sua história. E é o tema que nós estamos abordando, exatamente o que aconteceu com a Lola a partir desse acidente que ela sofreu. Na Tribuna Independente, agora é o médico, o Dr. Cláudio, quem faz a pergunta. Padre Paulo, por diversas vezes nós estivemos juntos lá com a Lola em várias visitas, inclusive participando da Eucaristia. E como médico a gente pôde examiná-la antes e depois da Eucaristia. E é gritante a forma com que a Lola realmente, depois da comunhão, se apresentava para a gente. Até clinicamente ela se apresentava melhor. Eu queria que o senhor comentasse isso e passasse a impressão do senhor para a gente como que era antes e depois da comunhão da Lola. Esta pergunta, Dr. Cláudio, eu quero agradecer porque ela realmente nos faz pensar sobre o aspecto essencial da vida de Lola. Seu nome, Floripes Dornelas de Jesus, ela viveu assim da Eucaristia, interessantíssima a vida da Lola. Ao comungar, uma força nova, uma força especial. Ela desenvolveu ali a sua vida sobre o leito, porque aquele acidente da árvore a deixou paraplégica, e na Eucaristia ela encontrou a sua força. Comungava todos os dias e após a comunhão ela se mostrava realmente renovada. Dr. Cláudio lembrou do aspecto físico e eu posso também confirmar o aspecto espiritual. E ali, com aquele bom humor que ela sempre cultivou, além disso, eu sempre dava um sorriso para ela após a missa e dizia: Lola, como a missa nos faz bem. E ela é uma frase que eu estava interpretando ali do seu sorriso, da sua alegria de poder participar da Eucaristia, recebendo a comunhão eucarística. A Eucaristia realmente era tudo na vida da Lola. Tribuna Independente, a força da Eucaristia na pauta da Tribuna Independente, com o nosso querido Padre Dionê. Ele é de Barbacena e é o vigário episcopal da Arquidiocese de Mariana. Padre Paulo, tive a alegria e a felicidade de conhecer a Lola e de visitá-la em algumas oportunidades em sua companhia. Sempre fiquei impressionado com a sua capacidade administrativa. Com grande eficiência, ela se apresentava administrando as atividades agropecuárias da sua propriedade. Como o senhor explica, tratando-se de uma pessoa paraplégica, em sua cama, recolhida sempre em seu quarto, como ela podia administrar tão bem a sua propriedade e as atividades ali desenvolvidas? Esta pergunta nos ajuda a conhecer mais o aspecto, vamos dizer assim, de uma vida humana com muitas qualidades. A Lola tinha o dom da liderança. Ela reunia as pessoas para desenvolver as mais variadas atividades.
Do ponto administrativo, nada era decidido naquela fazenda, que era sua propriedade, sem a decisão dela, na verdade. Ela estava à frente de tudo. Um tino administrativo formidável. Apesar de ser uma pessoa, sim, ligada mais à contemplação, de estar ali, diante da Eucaristia, dividindo seu tempo com as orações e outras atividades, ela sabia muito bem administrar. Ela tinha o dom da administração. Ela não se deixava levar assim por uma atitude alienante ou desprezível, mas ela era assim administradora de mão cheia, podemos dizer. Tinha um senso da justiça, do equilíbrio. Realmente esse testemunho de uma boa administração ela sempre deu. Paulo, Santa Margarida Maria de Alacoque, em Paray-le-Monial, na França, foi escolhida pela Divina Providência para difundir e propagar esta abençoada espiritualidade do coração de Jesus. Lola, profundamente devota do coração de Jesus em toda a sua existência. Será que dentro dos planos da Providência, nessa virada de milênio, ela não poderia ser uma nova edição de Santa Margarida no gênero dela, com essa vivência toda? Com toda certeza, porque a Lola, ela dedicou tudo ao Sagrado Coração de Jesus. Uma vida assim de uma mística muito rica, e ela concentrou a sua reflexão, a sua espiritualidade no Sagrado Coração de Jesus. A sua frase principal era esta: tudo por vós, ó Sagrado Coração de Jesus. Eu creio que realmente nesse final de milênio ela retoma esses aspectos aqui lembrados pelo Padre Roque Schneider, da devoção, da espiritualidade mesmo do Sagrado Coração de Jesus. Esta é uma mensagem muito bem vivenciada pela Lola e que ela procurou divulgar ao máximo esta descoberta do coração de Jesus. Existe algum outro caso no mundo de uma pessoa que tenha vivido apenas da Eucaristia sem nenhum outro alimento? Sim, existe sim. A Teresa Neumann, na Alemanha. E este caso da Lola está nesse aspecto, né? De viver da Eucaristia. Eu queria até que a gente acompanhasse agora algumas imagens para a gente conhecer melhor, né? Como que é a vida dessa criatura, a Lola, desenvolvida ali na cidade de Rio Pomba, Minas Gerais. Ela que viveu ali da Eucaristia. Então as imagens poderão ilustrar ali, vocês estão vendo agora a Igreja Matriz de Rio Pomba, cidade simpática, paróquia de São Manuel do Padre Marcelo, que está aqui conosco, o jardim lá com a água, a fonte da água viva. Tem um pensamento que diz que o padre deve ser uma fonte de água viva na praça, né? Sinal de vida para o povo. Então a Lola tinha mensagens bonitas para os padres, e o Padre Sérgio e todos que nos acompanham. O padre deve ser assim uma pessoa otimista, que planta um jardim. Cada ano que passa é um canteiro do jardim que está pronto, que foi preparado. É assim que ela fazia as comparações a respeito dos anos sacerdotes. Ali vocês estão vendo agora as imagens do velório. Foram milhares de pessoas que compareceram. O velório começou no dia 9 de abril deste ano, né? Terminou no dia 10, no dia seguinte. Na missa de encerramento, nós calculamos, a Polícia Militar calculou uma presença de aproximadamente 15 mil pessoas. Ali houve aquela fila, as pessoas passando, manifestando seu carinho ali na urna, né? Seu corpo. Os sacerdotes, 25 sacerdotes, concelebraram a missa. Dom Luciano estava na Colômbia, mandou uma mensagem muito bonita. Ele visitou a Lola muitas vezes, se encantou muito mesmo com a maneira da Lola viver a sua vida. Ali são sacerdotes no altar da Matriz de São Manuel, em Rio Pomba, na missa Ezequiel, a última missa antes do sepultamento. Ali os fiéis, momento da encomendação, foi presidida pelo pároco também da outra paróquia de Rio Pomba, o Padre Evaldo Bustos Inato, e o povo ali, né? Essa celebração foi uma mistura, assim, de dor, de separação, de saudade, mas de alegria também, porque era uma entrada de uma santa no céu, né? Foi uma festa da entrada da Lola no céu. Foi a primeira sexta-feira depois da Páscoa. A primeira sexta-feira de abril, sempre dedicada à primeira sexta-feira ao Sagrado Coração de Jesus. A primeira sexta-feira seguinte, a sexta-feira seguinte foi a primeira da Páscoa, foi quando ela faleceu. O carro do Corpo de Bombeiros e a multidão que está ainda vindo ali atrás,
no restante ali da praça, toda uma caminhada que foi feita, entre palmas, lágrimas e a festa mesmo da entrada desta criatura tão abençoada, que deixou uma mensagem tão bonita para nós. Viveu da Eucaristia e foi uma apóstola da Eucaristia, incentivando as pessoas a se aproximarem da Eucaristia. Lá do quarto dela, ela contava para a gente, às vezes, eu estou desenvolvendo agora, eu estou fazendo um apostolado em tal bairro, em tal cidade, com a liderança dela. Uma maneira bonita de se dedicar. Novamente a foto em que eu me encontro ao lado dela. Aquele sorriso, aquela paz dela, ali mais fragilizada, né? Já agora, ali com seus 83 anos que essa foto foi feita. Então, Padre Sérgio, muitas pessoas, outras pessoas no mundo viveram só da Eucaristia e a Lola viveu da Eucaristia e é mesmo uma apóstola da Eucaristia. Só para entender aqui do Mário e atender o Mário lá de Belo Horizonte, a Lola realmente alimentava só da hóstia, como falam? É só isso? O dia inteiro? Como é que fazia isso? Sim, exatamente. Até a palavra não é alimentar propriamente da hóstia, mas alimentar-se da Eucaristia, da comunhão Eucaristia. Quando a gente fala alimentar da hóstia, podia dar a impressão que ela mais de uma vez fosse ali ingerindo alguma hóstia. Não é isso. Ela comungava ali uma vez por dia. Vivia da Eucaristia. Eu perguntava, Lola, mas o dia vai passando, não dá vontade assim de tomar uma outra alimentação? Não, Padre Paulo, eu não sinto fome. Eu não sinto sede. Eu não sinto sono. É uma vida diferente, né? Uma vida feita assim ao longo de tanto tempo. Afinal, mais de 60 anos assim. Padre Paulo, nós de Rio Pomba sabemos que era grande as romarias e caravanas, pessoas que iam pedir orações a Lola. Por que interromperam-se as visitas? E como Lola acolheu essas orientações? Eu agradeço muito ao Padre Marcelo esta pergunta, porque ela ajuda muito o povo, né? Não só de Rio Pomba, mas de tantos lugares que no passado acorreu à residência de Lola. Eram milhares. Ela contava mais de uma vez para a gente esse fato. Milhares de pessoas compareciam ali. Havia até um caderno onde as pessoas assinavam. Dias em que até mais de 10 mil pessoas, porque começava muito de madrugada, terminava muito à noite, porque a Lola não dormia e não tinha necessidade de ocupar o seu tempo para se alimentar ou qualquer outra coisa. Só que imagine, qualquer um de nós, em pleno vigor da nossa saúde, para a gente receber um tanto de pessoas assim por dia, nós iríamos até ficar fragilizados. E aquela criatura era fragilizada na sua saúde. O bispo auxiliar de Mariana da época, Dom Daniel Tavares, fazendo a visita pastoral ao Rio Pomba, percebeu que estava muito errado aquilo porque estava prejudicando aquela senhora. E pediu então ao arcebispo que fossem proibidas as visitas. Como a Lola recebeu? Ela recebeu muito agradecida. Ela sempre foi muito obediente à igreja. E de outro lado, ela nunca também quis propagar-se, quis divulgar-se a si mesma, quis sempre divulgar, sim, o Sagrado Coração de Jesus. E se ela recebia as pessoas, era num gesto de caridade. E essa caridade continuou, porque embora ela não continuou recebendo somente a partir daquela época os sacerdotes e as pessoas que prestavam algum serviço, ela continuou a sua missão e a sua colaboração, rezando por tanta gente, acompanhando a tantos, né, que mandavam ali os seus pedidos de oração para ela. Padre Paulo, nós sabemos desses fenômenos que aconteciam com a Lola, de não se alimentar, de não ingerir nenhum tipo de líquido, de não dormir, né? E outros que a gente conviveu. Para muitas pessoas, isso pode parecer que haveria uma renúncia ou haveria sofrimento. Na opinião do senhor, tudo isso que acontecia com a Lola era acompanhado de sofrimento, de angústia, alguma coisa assim ou não? Absolutamente não. Eu agradeço essa pergunta do Dr. Cláudio, ela vai ligada à mensagem pedida pelo Padre Sérgio Jeremias, né, quando ele referiu-se a essas questões. A Lola, na verdade, ela não se proibiu de alimentar-se, de dormir ou de ingerir qualquer outro líquido que fosse, remédio, qualquer que fosse. Ela não se proibiu,
ela não assumiu esse comportamento por sacrifício ou para fazer um sacrifício. É um fenômeno, seu organismo não mais estava pedindo, né, esse tipo de atendimento que é básico para nós e que, portanto, se trata de algo para nós atípico, né? Como que nós vamos enquadrar isso dentro de uma vida que se desenvolve, senão aqui entra o aspecto da força da Eucaristia. Embora, se a ciência explicar que é possível que alguém assim viva, não altera em nada o teor de santidade, o valor de virtudes e qualidades de Lola. Wander, sobre a sensibilidade da Lola, o que o senhor pode falar sobre isso? Sensibilidade da Lola. A Lola era de um altruísmo incrível e de uma sensibilidade para com os problemas. Eu ficava pensando e conversando com ela. Lola, são tantas pessoas que pedem as suas orações, são tantos fatos que a senhora tem conhecimento, dolorosos, e para cada fato que a gente diz para a senhora vive aquela informação, aquele dado como se fosse único. Que capacidade ímpar de perceber a dor das pessoas. Cada vez que a gente dizia para a Lola do sofrimento de alguém, do acontecimento na vida de uma pessoa, ela percebia o que estava sendo dito na dimensão da força do que realmente as palavras estavam traduzindo, ao ponto, às vezes, até de passar uma mensagem para a gente. Que às vezes a gente estava pedindo uma oração para alguém e nem tinha se tocado tanto que ela realmente se tocou com o problema da outra pessoa. Então, uma sensibilidade enorme para com as realidades diversas, uma perspicácia grande também na vida dela. Das atividades agropecuárias desenvolvidas na propriedade onde a Lola morava, elas rendiam rendimentos financeiros. Deduzidos as despesas de custeio dessas atividades, certamente tinha uma renda líquida. O senhor sabe informar qual a destinação desse excedente ou dessa renda líquida produzida por essas atividades? Agradeço a pergunta do diácono Prado. Está bem dentro do espírito da diaconia, né? Os apóstolos escolheram os diáconos para ajudar na administração dos bens a serviço da evangelização. Interessantíssimo. A Lola administrava muito bem a fazenda, muito apoiada por tantos benfeitores, que inclusive devem muitos deles nos acompanhando, recebem a nossa homenagem também. A Lola, ela empregou os recursos da fazenda para divulgar a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Aqui mesmo nós temos essa estatueta da imagem do Sagrado Coração de Jesus, que ela sempre procurou, né, adquirir essas imagens para divulgá-las e doá-las às pessoas, particularmente aos membros do Apostolado da Oração, e outras mais estampas do Imaculado Coração de Maria, do Sagrado Coração de Jesus, e os livros, né? Livros para a formação do povo, o livro Amor, Paz e Alegria, com as reflexões para cada dia do mês de junho, mês do Sagrado Coração de Jesus, o livro do Sagrado Coração de Jesus e a grande promessa a respeito da participação nas primeiras sextas-feiras, a busca da Eucaristia e outras tantas assim iniciativas ligadas à evangelização. Distribuía assim objetos de piedade que ajudassem, terços, etc. Então ela fez dos rendimentos da fazenda um subsídio para o apostolado. É para isso que ela quis destinar os seus bens. Padre Paulo, a minha pergunta agora vai conectada um pouco com o silêncio de Lola, a resignação e com aquilo que o Padre Marcelo perguntava. Um senhor italiano, de nome Giuseppe, percorre o mundo dizendo-se pomposamente vidente de Nossa Senhora e detentor do tão aguardado terceiro segredo de Fátima. Muito bem. Irmã Lúcia é uma vidente de Fátima que sobrevive escondida no Carmelo, em Coimbra, Portugal. Lola, escondida, não queria quanto menos acesso de jornalista, de público, mas ela se sentia perto de Deus, etc. A verdade, na sua opinião, dos privilegiados de Deus, de Nossa Senhora, é alardear pelo mundo que eles são videntes, que eles têm graças especiais, ou o silêncio de Irmã Lúcia, da Lola, etc.?
O Padre Roque destaca realmente na sua pergunta esse aspecto principal mesmo, o silêncio. Jesus também fez assim, né? Ele fez os milagres e pedia para não ficar espalhando, não. Não é assim que ele fazia? O silêncio de Maria, o silêncio de tantos santos, o silêncio na vida daqueles que souberam contemplar e experimentar Deus de verdade na sua vida. E um silêncio eloquente, porque diante desse silêncio, dessa humildade, todos vão assim propagando, em vez da pessoa se propagar, os outros acabam sentindo quase que a necessidade, como nós estamos aqui desejosos de que você conheça mais sobre a Lola, para você, olhando o exemplo dela, e se interessar cada vez mais, e todos nós, em valorizar com maior carinho a Sagrada Eucaristia. Então, o caminho da Lola é esse caminho do silêncio. Recolheu-se, não se sentia sozinha. Certa vez, uma senhora vizinha quis confortar, eu vim aqui porque eu achei que a senhora estava muito só. E ela disse assim, eu sozinha? Jesus está aqui. Ela disse que nunca teve nenhuma visão. Ele está aqui, não precisa ter visão. Obrigado pela participação. O que será feito da fazenda onde Lola viveu? A fazenda onde a Lola viveu, Vera Lúcia, ela procurou, durante toda a sua vida, entregar, né, esse patrimônio para a divulgação do Sagrado Coração de Jesus, para que Jesus seja mais amado, mais conhecido e mais seguido, né, pelas pessoas. Então, ela organizou tudo muito bem. E ela soube confiar ao apostolado da oração e à igreja, por meio da Arquidiocese de Mariana, os destinos a que serão dados para que se cumpra esta finalidade de divulgar a devoção ao Sagrado Coração de Jesus e, no modo muito bonito da parte dela, como sempre a caracterizou, que sejam também desenvolvidas obras comunitárias a partir da própria igreja, ali no seu patrimônio. Eu queria saber do Padre Paulo, qual a importância de Nossa Senhora, de Maria, na vida da Lola? Isis, a sua pergunta completa a nossa reflexão. Imagine se nós não desenvolvêssemos aqui esta reflexão a respeito da devoção mariana tão sadia, cultivada pela Lola. A Lola sempre considerou esta presença de Maria na sua vida. Ela se consagrou a Maria através da pia união das filhas de Maria, naquela época em que ela era bem jovem, e veio cultivando toda essa consagração, essa dedicação da sua vida a Nossa Senhora. E sempre apresentou, através do seu testemunho, da sua palavra, a mais autêntica devoção mariana. Eu pude perceber, e outros tantos que conviveram com ela. E ela disse sempre, nós temos um pai e temos uma mãe que cuida de nós, uma mãe que não nos esquece. Ela tem frases assim lindas sobre Nossa Senhora. E não só frases, mas um testemunho bonito. Na sua mão estava sempre um terço, e ela distribuiu muitos terços. Eu mesmo tenho aqui em minhas mãos um terço que ela me ofereceu, né? Ela oferecia esses terços que ela conseguia e distribuía para as pessoas, e ela estava sempre ali rezando o terço muitas vezes ao dia. Aliás, a sua oração não era assim ininterrupta, não. Ela desenvolvia outras atividades ali ao seu alcance e tinha os momentos de oração. E dentre as orações, o terço era uma oração bonita que ela sempre rezou com muita fé. Como a Lola encarava os sofrimentos e as dores pelas quais passava. Fato que o senhor mencionou durante o programa. O que eles representavam na vida de Lola. Dores e sofrimentos, Padre Paulo. Eu agradeço muito ao Leonardo por esta pergunta, porque as dores e os sofrimentos foram muito intensos na vida da Lola. A queda afetou a sua coluna e isso causou-lhe dores imensas e intensas durante toda a sua vida. E ela assumiu isso numa serenidade muito grande. Há poucos dias antes do seu falecimento, eu disse, Lola, quando a gente sente dores, a gente perde um pouquinho também até da calma, afeta um pouco o nosso sistema nervoso. E a senhora sempre aí com a paz. A senhora nunca fica nervosa? Não. Ela disse não. Realmente ela enfrentou o sofrimento na serenidade, na paz. Tanto é que ela poderia estar nas mais intensas dores. Quem chegasse para conversar com ela, ela não se manifestava que estava com aquelas dores. E ela enfrentou com muita coragem e com muita confiança em Deus também.
e numa associação aos sofrimentos de Jesus. Ela ligou os sofrimentos que ela passou, as dores que ela teve, depois também a artrose que ela chegou a sentir, né? E todas as outras, os outros incômodos da saúde que foi ficando fragilizada. Ela assumiu isso com muita coragem, com muito espírito de oração e de confiança em Deus. Tribuna Independente. O senhor está dando aí um testemunho, né, sobre a Lola. Nós sabemos que ela tinha uma vida muito grande de oração, eucaristia e silêncio. Como era a sua vida no dia a dia, o que ela fazia, como ela preenchia-se o tempo? Eu agradeço muito o Padre Marcelo, porque falar do dia a dia da vida da Lola ajuda a gente muito. Certa vez um bispo, nosso amigo, Dom Francisco Barroso Filho, bispo diocesano de Oliveira, disse, visitando a Lola, quando ele ainda era diácono, ele disse assim: a Lola, o que impressiona na Lola é que nada impressiona. Ela não impressiona. Ela é tão natural, ela conversa com a gente de uma maneira tão natural. O dia a dia dela era feito assim, aqueles momentos de oração. Por exemplo, o Ângelus, ela rezava às 6 horas da manhã, ao meio-dia, 6 horas da tarde. E me disse que o melhor horário para a oração que ela encontrou sempre era das 9 horas da noite às 5 horas da manhã. Que o silêncio era intenso. E ela ainda disse que de dia, durante o dia, ela rezava ajudada pelos passarinhos cantando naquelas matas da fazenda, e à noite pelos grilos. E ela tinha os momentos de oração e os momentos também em que ela desenvolvia atividades. Ela fazia pequenos trabalhinhos, seja aí algum bordado, depois também alguns vasos de flores feitos assim em papel, de uma maneira muito delicada. Os trabalhos artesanais da Lola eram muito delicados, eram realmente assim muito comunicativos de alguma leveza especial. Então a vida de tão normal que impressionava de não impressionar, como diz o Dom Barroso. E ela dividiu o seu dia assim, né, com essas pequenas atividades. Momentos de oração, trabalhinhos ali, e recebia também, evidentemente, as pessoas que cuidavam da fazenda. Ela tinha essas ocupações dos contemplativos, que tem um momento para rezar e um momento também para desenvolver atividades. A mensagem de Dom Luciano Mendes de Almeida para os funerais de Lola. Disse, eu próprio me beneficiei muito das orações da Lola, para mim, para minha família e para a Arquidiocese de Mariana. Padre Paulo, na última noite em que estivemos com a Lola, e nós estivemos até próximo do horário do falecimento dela, deu tempo da gente conversar, deu tempo da gente comungar com a Lola, e deu para sentir naquela noite que ela realmente estava diferente naquela noite. Ela não tinha tantas dores quanto tinha nos outros dias próximos. E naquela noite eu senti uma diferença muito grande nela em termos de alegria, realmente. O senhor sentiu isso na Lola, nos últimos momentos dela? Como é que o senhor pôde sentir esses últimos momentos da Lola? Eu não apenas senti, como também pude ouvir da sua própria boca, porque eu comentei com ela, uma vez que os seus braços naquele momento estavam também imobilizados por causa da situação da saúde dela. Antes ela estava movendo naturalmente os braços. Eu disse, Lola, a senhora não está conseguindo fazer nem o sinal da cruz com a mão. Mais um sacrifício para o Sagrado Coração de Jesus. Mas lá no coração está fazendo bonito, hein? Ela falou, sim. E eu falei, os sofrimentos estão muitos, muitos mesmo. Mas o coração está feliz, não está? Ela sorriu e falou, está feliz. Depois, um fato interessante desses últimos momentos é que já eram quase 22 horas e nós tínhamos que regressar a Barbacena. Ela muito preocupada conosco, sempre assim que ela agia, né? E, ao mesmo tempo, a gente preocupado com ela, tão frágil. Eu disse assim, a senhora quer que eu celebre a missa? Sempre que eu ia, eu celebrava a missa. A senhora quer que eu celebre a missa? Ela disse assim, o senhor está me perguntando se eu quero que celebre a missa? Quero, né? Assim, uma coisa bonita, lúcida, cheia de paz e vivendo assim essa passagem dela, né? Para a presença de Deus. Daí a poucas horas ela faleceu. Isso.
Boa noite. Queria perguntar ao padre Paulo se a medicina explica esse fenômeno. O que o senhor tem de dados com relação à questão clínica? Como é que isso era possível, padre Paulo? Quanto ao aspecto da ciência e da medicina, eu sempre penso assim, é uma questão em aberto, né? Pode ser estudada, a ciência poderá comprovar que uma pessoa tivesse a capacidade de prolongar assim tantos anos, né? Mais de 60 anos desse jeito, e os quadros de anorexia, etc., não permite um prolongamento, pelo que a gente sabe, há tanto tempo assim. Na verdade, se um dia a ciência vier a comprovar que é possível uma pessoa viver assim, em nada afetaria aquele testemunho eucarístico dado pela Lola, porque a sua vida é muito linda, mesmo que na sua vida não tivesse a presença desse fenômeno de ela não sentir fome, sede ou sono. Paulo, as atividades exercidas enquanto a Lola vivia continuam sendo realizadas agora, após a sua morte? Esta pergunta do Diácono Prado, né, ela nos faz agora retomar aqui um tape. Eu queria que fosse agora apresentado um tape, ali com algumas daquelas marcas da vida da Lola, fotografias, aliás, que lembram para nós como que está essa situação do que a Lola desenvolveu, em que lugar, né, ela desenvolveu essas atividades e que finalidade, né, na verdade, ela dava a essas iniciativas que ela tinha, todas elas voltadas para a divulgação do coração de Jesus. Então, se puder colocar o tape para a gente poder... Ah lá, já estamos vendo ali o portão, né, de acesso à residência da Lola, ali naquela simplicidade daquele lugar, naquela paz. É um patrimônio, uma fazenda, né, cujos rendimentos, ali está a casa, né, a casa da fazenda. Os rendimentos de tudo que acontece ali é só para o Sagrado Coração de Jesus. Ali está a cama, em que, olha que interessante para todos nós, o Brasil inteiro poder ver, neste momento, a cama, em que, ao longo de mais de 60 anos, a Lola esteve assentada ali, por entre dores, orações. Ali naquele quarto, ela viveu. Em frente à sua cama estava o Santíssimo Sacramento. Ali, naquele altar do Sagrado Coração de Jesus, aquela imagem que está ali entre as cortinas, logo abaixo, um sacrário com as reservas eucarísticas, onde eram celebradas as missas. Eu mesmo, ao longo desses últimos 13 anos, celebrei uma vez por semana ali com ela. Muitas vezes, somente ela e eu. Muitas e muitas vezes. Aos trabalhinhos que a Lola fazia. Ali, como que ela enfeitou aquele crucifixo e como que ela fez aquele vasinho. Aquele vasinho de flores, tudo foi feito por ela. É algo tecido ali, né, em forma de tranças, feito ali no papel, uma coordenação motora muito boa, né? Ali o altar, onde está o Santíssimo Sacramento, é onde os padres, né, rezamos a Sagrada Eucaristia. No dia que eu coloquei aquela pequena lâmpada ao lado, ela diz assim, Jesus é tão bom, ele é a grande luz, e ele aceita uma lâmpada mesquinha que a gente coloca aos pés dele. Uma palavra que ela usou. Ali está, né, o quadro da entronização que ela tanto se empenhou e que continua sendo feita essa obra, na pergunta do Diácono Prado, de entronizar o Sagrado Coração de Jesus e Maria nos lares, que é a grande obra feita pelo apostolado da oração e que a Lola abraçou com tanto carinho. E a pergunta da Isis, né, está aí, ó, o diploma de consagração da Lola à Nossa Senhora como filha de Maria. Com que carinho a Lola procurou viver assim como filha de Maria. Foi sepultada com o uniforme dessa associação. E ali o oratório colocado no altar, esse oratório daí é um que foi doado a Barbacena, com a dedicatória muito bonita, mas ela doou a inúmeras cidades, a inúmeros grupos de apostolado da oração, né, dos homens particularmente, que ela tinha o interesse de trazer os homens para participar na comunidade. Dizia sempre, as mulheres vêm com mais facilidade, é preciso incentivar a participação dos homens. Então ela oferecia esses oratórios para visitar as casas. Então, ela mesma que preparava, enfeitava tudo ali e dava de presente. Que ela dizia assim, Jesus já foi vendido uma vez, não pode vender Jesus não pode fazer da sombra de Jesus um meio para ganhar dinheiro não. Tem que administrar bem as coisas para com os rendimentos fazer a evangelização acontecer. É bonita a mensagem dela. Como posso
Não. Quanto tempo Lola se alimentou só da Eucaristia? Eu agradeço muito a pergunta da Neuza Maria e quero também transmitir o meu abraço ao meu colega Paulo Edson, Padre Paulo Edson, da cidade de Conselheiro Lafayette. Quanto tempo, pergunta a Neuza Maria, a Lola viveu somente assim da Eucaristia? A queda da jabuticabeira aconteceu em 1937. A partir de então, ela veio reduzindo, né, muito a sua alimentação. Era um caldo de frutas que ela tomava e depois foi suprindo totalmente. Então, 60 e poucos anos, a média de 60 anos que ela passou assim, vivendo somente da Eucaristia. A filha da Lola, se ela tinha parentes, quem cuidava dela? É a irmã Tereza quem faz a pergunta. Muito obrigado, irmã Tereza. Falar da família. A família é o patrimônio de todos nós, né? A Lola era de uma família numerosa, 11 irmãos, né? Todos agora já falecidos. Da família da Lola, temos agora só os sobrinhos da Lola, né? Os outros parentes mais próximos todos já faleceram. Sendo que quem cuidou mais da Lola foi a sua irmã Dorvina. Quando a Dorvina veio a falecer, a sua prima, Dona Isaura, ali esteve. Depois outros parentes, até que nos últimos 7 anos ela ficou ali mais mesmo sozinha, naquela fazenda, na contemplação. Sobre a família da Lola, eles vivem em algumas cidades, né, de Minas, em algumas capitais, e eles agora reduzem-se a primos, sobrinhos, né, e não mais nenhum irmão, porque a última irmã dela faleceu há aproximadamente 4, 5 anos. Paulo, você celebrou, como deixou informado, centenas de vezes naquele cenáculo da humilde sala do quarto de Lola. Eu também celebrei algumas vezes. E detalhe, não foi lembrado aqui, Lola mística, Lola com os pés no chão, tinha uma televisão pequena lá no cantinho. E só ligava uma televisão esporadicamente nas horas religiosas. Rede Vida. É uma alegria, viu? O seu João deve estar pensando, pô, não falaram Rede Vida, eles via Rede Vida? Via sim. Só Rede Vida. Suave veneno das Globo, essas coisas, por amor de Deus. Muito bem, mas eu quero chegar a outro ponto que você tocou. Eu acho que Lola está fazendo um milagre, sim, muito claro em Rio Pomba. Como diretor nacional do Apostolado da Oração, conhecendo muitos lugares do mundo do apostolado, em geral, 90, 95% dos integrantes do Apostolado da Oração são santas senhoras. Rio Pomba tem mais de 400 senhores, 500 senhores que essa noite estão nos acompanhando. Será que não é um milagre isso, que nós temos tantos senhores, homens, no Apostolado da Oração em Rio Pomba? É verdade, Padre Roque Schneider. E o milagre é maior ainda, porque são aproximadamente 1000 integrantes do Apostolado da Oração masculina em Rio Pomba. E a Lola, ela operou esse milagre pela força que ela deu ao Apostolado da Oração em tantos lugares. Ela foi, assim, alguém que exerceu uma atividade missionária muito bonita junto ao Apostolado da Oração. Intensificou mesmo. Em Barbacena, onde vivo, o Apostolado da Oração nunca cresceu tanto quanto enquanto ele vai recebendo esse apoio da Lola e esse incentivo dela. Em Rio Pomba é o milagre que o senhor está constatando. E não posso deixar de dizer, né? A Lola não tinha uma televisão no seu quarto. Uma vez ela ganhou uma televisão e perguntou-me o que eu achava, porque ela não assistia a televisão, mas disseram para ela que agora tinha a Rede Vida naquela época, quando surgiu. E o que eu achava? Eu falei assim, eu acho que é isso mesmo, a Rede Vida vai trazer tanta coisa linda aqui para a senhora poder degustar e acompanhar também com as suas orações esse trabalho tão bonito. Então ela acompanhou pela Rede Vida a visita do Papa ao Brasil. Ela disse assim, eu queria ser um passarinho que tivesse pousado lá no braço da cadeira lá do Papa, lá, bem pertinho dele. Acompanhou tudo pela Rede Vida, assistia às celebrações da missa, etc. Mas assim, não era que ela ficasse sempre na televisão. Ela praticamente ligava a televisão quando a gente estava ali com ela. Porque era uma criatura do silêncio, ali, da sua oração. Mas como que ela apreciava ali os programas da Rede Vida. Dá o Padre Paulo Dioné Quintão para aqui na Tribuna Independente. Faça as suas considerações finais, abordando o tema de hoje, a força da Eucaristia, o exemplo de Lola. Quero agradecer muito à Rede Vida por esta oportunidade, ao Luiz Antônio, aos integrantes aqui da mesa, de nós falarmos sobre esses temas tão lindos para nós. A Eucaristia,
que foi tudo na vida da Lola. Ela viveu uma vida eucarística. E que a gente possa se interessar cada vez mais, de aproveitar ao máximo da nossa participação no mistério pascal de Cristo, em cada celebração da Eucaristia, em cada missa que a gente participa. E que a gente valorize também com todo carinho e com máxima atenção a nossa aproximação da mesa eucarística. E este conhecimento nosso inicial sobre a vida da Lola, que todos possamos assim aprofundar ainda mais e invocar a sua também intercessão, que ela lá junto de Deus peça por todos nós. Ela que foi tão atenciosa enquanto esteve conosco, a todas as pessoas lá do céu, que ela continue nos ajudando para que a gente possa seguir o seu exemplo, amar o Cristo, confiar no Cristo, que a espiritualidade da confiança no coração misericordioso do Cristo seja a marca da nossa vida. E que a Lola interceda, como lembrou aqui na nossa reflexão o Padre Roque Schneider, neste final de milênio, que ela seja para nós essa grande lembrança da misericórdia do coração de Jesus. Muito obrigado.